Ai, ai. Lá estava ela no topo da escada a me olhar com aqueles olhos verdes que tanto me encantava. Tudo começou quando herdei uma grande herança de meus pais que foram assassinados de uma forma cruel e muito estranha. Quando eu estava com 18 anos, eu morava na capital onde estudava administração, pois eu pretendia cuidar da fazenda de papai. E foi em uma manhã, depois de uma noite inteira de pesadelos, que recebo a notícia da morte de meus pais. Pois é, o pesadelo foi real. Eu saí da capital o mais rápido possível e fui para a fazenda. Chegando lá, eu vi a cena mais triste de minha vida. Os meus pais estavam ali mortos naquelas condições. Eles estavam dilacerados e todos diziam que foi um ataque de onça. Bem, o tempo passou e eu tentei levar a vida ali, cuidando de tudo, até que eu conheci uma linda moça de pele clara, cabelos negros como a noite, todo encaracolados e lindos olhos verdes. Eu me apaixonei à primeira vista e eu senti que ela também. Eu soube então que ela era filha de outro fazendeiro que vivia disputando terras com meu pai. Ele tentou comprar a nossa fazenda a qualquer custo, mas os meus pais sempre diziam que não iriam vender por preço nenhum. A nossa fazenda era a melhor da região. E sabendo disso, logo imaginei que entre nós não poderia existir nada. Mas com o passar dos dias, começamos a nos ver às escondidas. E logo o fazendeiro ficou sabendo e, por incrível que pareça, não se impôs. Pensamos então que seríamos felizes para sempre. O tempo passou, nós nos casamos e era só felicidade e muito amor. Eu todos os dias ficava cuidando das coisas da fazenda e auxiliando os empregados. E sempre que eu chegava à noitinha, lá estava ela no topo da escada a me esperar com aqueles olhos verdes que tanto me encantava. Então eu subia as escadas e ela se jogava em meus braços. Era a melhor parte do meu dia. E assim nós fomos felizes por um tempo. Até que eu recebi uma visita de um certo peão da fazenda do meu sogro que me disse para eu tomar cuidado, pois o seu patrão estava planejando me matar, assim como fez com os meus pais e tomar as minhas terras. Eu fiquei muito chocado com a tal revelação, pois eu não queria acreditar. Foi então que o moço me falou que tinha provas e me entregou um pequeno gravador onde tinha toda a conversa do fazendeiro com o seu capataz. Eu fiquei em choque e não falei nada com a minha amada, pois afinal de contas era o pai dela. Passando-se os dias, em uma certa manhã, eu precisei sair de viagem para uma compra de gados. Eu pedi para minha esposa ir comigo, porém ela disse que estava indisposta e que ficaria bem, que as nossas empregadas a fariam companhia. Eu fiquei com muito receio de sair e deixá-la sozinha, mas eu precisava muito ir. Então eu pedi para que ela não saísse sem companhia. Ela me disse que nem iria sair, que ela ficaria em casa até o meu retorno. Bom, eu saí por volta das 4 horas da manhã, pois a viagem não era muito longa e eu estaria de volta logo quando a noite chegasse. Eu dei um beijo em minha amada e senti um aperto no peito. Aquilo parecia uma despedida. Eu fiz a viagem inteira com esse aperto. Eu fiz a compra e eu pedi para o meu pessoal levar o gado, pois eu iria na frente, pois eu não estava com um bom pressentimento. Assim que eu me pus a galopar o mais rápido possível de volta para minha casa, no caminho eu encontrei uma armadilha. 3 capangas do meu sogro estavam à beira da estrada. Logo que eu os avistei, eu me pus a voltar e fui em sentido por dentro da mata, o que dificultou muito a minha chegada, pois o trajeto pela mata fica muito mais longe. Eu acabei chegando em casa por volta das 8 da noite e de longe eu avistei um movimento em torno de minha casa. Eu fui em disparada e o meu coração parecia que queria sair pela boca. Lá chegando, um dos empregados que deixei de vigia veio correndo me dizer que algo invadiu a fazenda matando todas as empregadas, inclusive a minha esposa. Ele disse que se salvou porque conseguiu subir no abacateiro que tinha nos fundos. Nessa hora, o meu chão se abriu sobre meus pés. Eu entrei casa adentro, atordoado de dor, e quando vi as pessoas ali sem vida e dilaceradas, eu só pensava em minha amada. Quando eu entrei no nosso quarto, eu a vi ali sobre a cama com o seu coração ao lado de seu corpo já sem vida. Naquele momento, mesmo com tanta dor, eu só pensava em uma coisa: vingança. Eu iria me vingar nem que eu levasse a vida inteira.
Eu não iria descansar quanto não vingasse os meus pais e agora o amor da minha vida. Foi com imensa dor que eu cuidei do funeral de todos ali. Por incrível que pareça, o meu sogro apareceu fazendo um drama e me acusando de ter feito tudo aquilo. O homem tinha dinheiro e falou que iria me mandar para a cadeia. Ele só não contava que o delegado daquela região era o meu padrinho, e já sabia de tudo, pois eu mostrei a gravação que recebi daquele homem. Então eu disse a ele que veríamos quem pagaria por tudo aquilo. Com o passar dos dias, eu fiquei planejando a minha vingança. Então eu combinei com os outros homens de minha fazenda uma tocaia. Assim nós passamos uma semana. Aquele homem da gravação disse que iria nos ajudar. O fazendeiro até tentou me jogar na cadeia, porém, quando viu que não iria se dar bem com esse plano, começou a planejar junto com o capataz uma maneira de acabar com a minha vida. Aquele mesmo homem que havia me alertado antes veio até a minha fazenda dizendo os planos de seu patrão e ficou também de me alertar sobre novos planos. Depois da morte de minha querida esposa, todas as noites que eu chegava em casa, eu a via no topo da escada a me esperar. Então eu subia e só sentia o vazio. Em uma dessas noites, assim que chegou em casa, aquele homem chega esbaforido a me chamar, me dizendo que o seu patrão iria fazer uma viagem naquela mesma noite por volta das 11 horas. Aí eu disse: "Oxe, mas quem sai em viagem a essas horas?" O homem então me respondeu: O senhor esqueceu que ele é uma fera? Só aí a minha ficha caiu. Então eu corri atrás dos meus homens e combinamos que naquela noite iríamos dar cabo do desgraçado que acabou com a minha vida. Combinamos então que cada um ia ficar em uma árvore ali mesmo no quintal. Eu fiz um embrulho de cobertas sobre a minha cama e subi no telhado. Quando foi por volta das 11h30, ouvimos um uivo estridente e um galopar sinistro, mas não parecia que era de uma coisa, mas sim duas ou mais. Nós ficamos em alerta total, quando de repente aparece ali duas feras sinistras que nunca imaginei que aquilo existisse no mundo, pois as bestas eram muito macabras por demais. Uma delas adentrou em minha casa e foi revirando tudo. Quando chegou no meu quarto e viu que não tinha ninguém, soltou um uivo que quase me deixou surdo, mesmo estando eu do lado de fora. Então aquilo saiu e começamos a atirar sem parar. As feras, óbvio, tentaram recuar, entrando na mata, mas o meu ódio era tanto que eu saltei do telhado e comecei a atirar a queima-roupa em uma que imaginei ser o meu sogro, pois foi justamente a que entrou em casa. Os outros desceram das árvores e começaram a fazer o mesmo com a outra fera. Logo, só havia dois corpos ali no chão. Um era o meu sogro, o outro, por incrível que pareça, era o mesmo homem que me alertou sobre o seu patrão. Eu não entendi nada, porém, antes de morrer, ele nos agradeceu dizendo que ele tinha armado tudo aquilo, pois o seu patrão passou aquela maldição para ele e ele já estava cansado de tudo aquilo. Por outro lado, o meu sogro, em suas últimas palavras, me disse que só queria a minha fazenda. Se os meus pais tivessem vendido, nada daquilo teria acontecido. Então meu ódio só aumentou e antes que ele partisse desse mundo, eu arranquei-lhe o coração e foi com prazer que eu vi ele dar o seu último suspiro. Eu queimei os corpos ali mesmo e enterrei as cinzas. Confesso que eu tive a minha vingança, mas eu nunca mais fui o mesmo. Eu não me casei de novo, pois eu sinto a presença de minha amada, e parece que se eu me casar de novo, eu estarei traindo aquela que foi e será sempre o meu grande amor. Pois é, e ainda hoje eu a vejo no topo da escada a me esperar.